começamos direto com a presença ilustre de Pipo Derani. Como vai? Bom, Inácio. Tudo bem? Tudo bom. Conte-me como é que foi a sua temporada de 2012 comparado com a 2011, na sua opinião. Começando pela equipe, acho que já foi um passo muito grande, assim. A minha relação com o meu engenheiro esse ano foi muito próxima e a gente está criando uma sintonia muito boa e isso com certeza ajuda bastante. Então, a equipe, pelo fato de ter mudado o carro, tal, a nossa equipe é uma equipe que desenvolveu bem o carro, sabe? Eles não economizaram um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eles tentavam sempre o que eles tinham para colocar no carro, eles estavam gastando em levar o carro para testes, em Túnel de vento, em tudo que você pode imaginar. Eles estavam levando o carro e desenvolvendo peças que a Fórmula 3 pode mexer, porque como você sabe é um campeonato bastante livre em relação a detalhes aerodinâmicos e esses detalhes que a gente pode colocar no carro, que em muitas categorias isso é limitado, é padronizado. Padronizado, né? E não se pode mexer. A Fórmula 3 tem essa liberdade de você poder modificar os carros bastante. E a equipe sempre nunca economizou e nunca fez nenhum contratempo em relação a isso, então estava sempre investindo tudo que podia para fazer um carro bom. Então, começando por aí, já foi um ano muito melhor. Os resultados vieram, óbvio, tiveram algumas etapas em que eu não consegui completar o resultado por batida, etc, onde eu estava bem. Mas você teve vitórias esse ano, né? 2 vitórias, 5 pódios, e o Grande Prêmio de Macau, que acho que terminar o ano assim, foi a última corrida do ano, foi muito bom. Então foi um ano produtivo, um ano onde eu aprendi muito e óbvio, você vê o passo, você vê a evolução e cria um relacionamento com o engenheiro e com a equipe boa e que você vê que tem futuro, é muito legal. E não vai ter nenhuma diferença do carro para esse ano para o ano que vem? Nada? Talvez um detalhezinho aerodinâmico, como você falou, mas isso é evolução. Isso é evolução normal da categoria, mas o carro é o mesmo, o chassi é o mesmo, o motor é o mesmo. Entendi. Então vamos às primeiras perguntas aqui. Muito bem. O Davidson, qual a diferença entre a Fortec e a Double R? Quais as maiores diferenças que você sentiu entre as duas equipes? Bom, primeiro... Lembrando que ele está na Fortec e ele esteve na Double R, só para você saber contextualizar na linha do tempo, né? Bom, acho que primeiro, como eu já falei, é a questão... Deles não pouparem. Eles não poupam o dinheiro, então eles estão sempre investindo. Mas, pouco difícil eu falar também, porque ano passado era o chassi antigo. E esse ano mudou. Então esse ano foi um chassi novo da Dallara. Mas eu acho que assim, pelo fato, se você olhar pelos fatos, a Fortec e a Double R tiveram um chassi novos, tiveram os chassis novos agora esse ano. Certo. Quem teve na frente foi a Fortec. Por quê? Porque investiu mais. Ou seja, começou tudo do zero de novo. E a Fortec deu um passo acima em relação ao Double R. Então, se você olha para trás e tudo bem, ano passado eram carros diferentes, etc. E não podia falar muito. Mas esse ano você vê, os dois começaram do zero e a Fortec já está muito acima da Double R. Então, realmente, é isso. Você desenvolveu o carro, a Double R sempre andou com um carro muito standard, que é o que vem da Dallara, mas nem sempre, óbvio, a Dallara faz os seus testes, faz o desenvolvimento do carro, mas até um limite, até porque a Fórmula 3 não é o que dá dinheiro para eles. Óbvio, eles vendendo chassis, eles vão fazer bastante dinheiro, mas eles não precisam gastar com desenvolvimento, sendo que são só eles que fabricam, não tem concorrente. Então, quem acaba fazendo o desenvolvimento maior no final são as equipes. Além de ter o chassi, né? Constrói uma nova barra ou muda, enfim, detalhes da suspensão do carro, que fazem com que no final a gente tenha uma maior variedade de opções para botar no carro durante o ano e durante
cada final de semana que são pistas diferentes. E no caso da Double R, eles têm sempre a mesma coisa, ou seja, aquilo tem que funcionar para todas as corridas, para todas as pistas. E que a gente sabe que nem sempre é assim que funciona. Você vê a Fórmula 1 hoje, cada pista eles têm um detalhe aerodinâmico, às vezes exatamente para aquele lugar. Não só aerodinâmico, de repente tem um próprio detalhe que está embaixo da carenagem que a gente não fica sabendo, porque está embaixo. Eu falei aerodinâmico porque é o que o salto, público vê, assim, que nem se falou, que salto. Então, às vezes, eles têm aquilo específico para cada pista, então eles estão sempre mudando. E a Fórmula 3, querendo ou não, é parecida. A gente precisa de detalhes no carro que façam com que o carro trabalhe bem naquela determinada pista. O que na Double R não acontecia por causa disso, por terem um standard equipamento pro ano inteiro. O Rony de Moura pergunta, vão mandando as suas perguntas, hein, pessoal? Qual é o valor de uma temporada completa em uma equipe ruim e uma equipe boa da Fórmula 3 inglesa? Olha, é um pouco difícil. Sem dar nome às equipes ruins, por favor. É um pouco difícil falar isso. A Fórmula 3 mais ou menos tem um budget ali que é mais ou menos padrão, né? Óbvio, tem muitas equipes que acabam cobrando um absurdo pelo nome. A própria Carlin acaba às vezes cobrando 200 mil euros a mais do que o mercado, porque foi a campeã, mas não quer dizer que tem o melhor carro. Esse ano eu acredito que nós tivemos um carro superior ao da Carlin, mas pela inconstância do campeonato a gente acabou prejudicado, mas varia entre os 400 mil euros, 500 mil euros, por aí. É mais ou menos quanto que eu gasto em um restaurante no mês, então não é muito diferente. Vejamos mais perguntas de vocês. Agora vamos perguntar também de Fórmula 1, é isso? É isso, muito bem. Bom, antes do Celso Castro perguntar de você, o Celso pergunta, o que você imagina como próximo passo após a Fórmula 3, se é a World Series by Renault, e de lá a Fórmula 1, ou o GP2, o que você imagina? Isso já em 2014, vamos lembrando que em 2013 ele continua na Fórmula 3 da FIA, que será, digamos assim, mais importante do que a Fórmula 3 inglesa, segundo essa corrente de raciocínio que ele trouxe aqui. Bom, vamos por partes. Eu acho que assim, hoje em dia chegar na Fórmula 1 é muito difícil pelo fato financeiro. Você veja aí, quanta gente com milhões e milhões de euros estão na fila para uma Force India, para uma Caterham. Para andar no fundo do pelotão e não marcar um ponto sequer. Então, assim, eu acho que, óbvio, todo piloto, hoje em dia o caminho para chegar na Fórmula 1 básico é Fórmula 3, World Series ou GP2, né? Que a GP2 custa o dobro da World Series. Custa, né? já não o dobro, mas... Quase isso. Mas quase. Agora, por esse seu caminho principal, é o que os pilotos querem fazer, né? Só que os pilotos não pensam, por exemplo, numa DTM. E não pensam que o de Resta saiu da DTM e foi para a Fórmula 1. Mas aí também tem que fazer a pergunta. Além do de Resta, quantos fizeram isso? Menos. Obviamente. Por isso, não é garantido. Não é garantido. Mas você vai para World Series ou GP2 e gasta um tanto de dinheiro. Você vai para DTM, gasta o mesmo dinheiro, se profissionaliza e tem a chance de ficar lá por anos. Ou você vai para GP2, faz 1, 2, 5 anos igual o Valsec e depois não tem nenhum vínculo com nenhuma montadora. Então, a chance de você ir pro DTM e criar um vínculo com uma das 3 montadoras e se tornar um piloto profissional, caso você não chegue à Fórmula 1, é muito boa. Então, assim, você olha com mais carinho a DTM do que os caminhos tradicionais da World Series. Eu olho com muito carinho a DTM por isso, porque é um campeonato onde, em Hockenheim, por exemplo, em muitas etapas, tem mais público que a Fórmula 1. É um campeonato onde os patrocínios e a mídia é muito grande na Europa. 2014 vai unificar com o Japão, né? Com o Japão. E aí poderemos ter Nissan, podemos ter Toyota, Honda. Então, os japoneses, se quiserem vir correr na Europa, podem vir. Os alemães, se quiserem correr no Japão. Fazer um campeonato mundial. Então,
eu quero viver do automobilismo, assim como vários outros pilotos que estão aqui querem viver, mas muitos desses pilotos não pensam em qualquer outra coisa além de Fórmula 1, eu penso, eu acho. Fórmula 1 sim, mas de repente a DTM é um caminho / alternativa, né? Exatamente, então se em 2014 eu tiver a oportunidade já por correr com o motor Mercedes e quem sabe conseguir alguma coisa com a Mercedes para ser piloto DTM, eu acredito que eu não pensaria muito em gastar, em conseguir um patrocínio para DTM, que é muito mais fácil do que conseguir um patrocínio para GP2 ou para World Series e quem sabe nunca conseguir nenhum vínculo com ninguém. Uma coisa que você falou que eu achei interessante, você tinha dito que a tocada do carro da DTM é muito parecida com a da Fórmula 3. Mesmo sendo carro de turismo, tem essa semelhança? Tem. Porque teoricamente é tudo diferente, distribuição de peso, reação de freada, bom, a visão não preciso nem discutir, porque a visão realmente é diferente, mas como que eles conseguem fazer isso com um carro que teoricamente tem todo o centro de gravidade, dimensões completamente diferentes? Se você olhar o chassi do DTM, é um chassi de carbono, é inteiro de carbono. A única coisa que eles adicionam, além disso, é uma coisa superficial, que são os tubos de segurança, mas a célula de sobrevivência está tudo baixo, então o centro de gravidade do carro é baixo, que é o chassi, que vem mais ou menos até aqui, não passa disso, e o resto são os Santo Antônio, barra de proteção. O carro pesa, por ser um turismo, pesa 1000 quilos, o carro de DTM, 1 tonelada. O Fórmula 3 pesa 570, 600 quilos. Então, são apenas 400 quilos. Lembrando que a DTM tem uma potência maior, o que acaba equivalendo, no fim das contas, no cronômetro, né? Então, você vê em Hockenheim, a diferença entre DTM e Fórmula 3 é aproximadamente 2 segundos. Às vezes a DTM é até mais rápida, porque tem muita reta em Hockenheim. Então, a tocada é muito parecida, até pelo jeito de freada do carro. Você tem que sempre usar muita pressão no freio e vir tirando o pé do freio com uma certa velocidade, digamos, usar muita pressão inicial. Então, isso acaba levando o carro, deixando o carro muito parecido com a Fórmula 3. Fora que são freios de carbono. A Fórmula 3 não é freio de carbono, mas pelo peso do carro, tendo freio de carbono e pelo Fórmula 3, acaba ficando parecido o tempo de freada entre o DTM e o Fórmula 3. Emendando uma pergunta aqui do Davidson, e a Fórmula E? Você acha isso uma alternativa interessante? O que você está sabendo já dessa nova categoria elétrica de categoria? Eu li muito pouco, eu vi algumas matérias que tiveram, mas eu não me interesso muito, eu gosto do barulho, eu acho que... Você gosta do cheiro de gasolina, de óleo? Eu acho que esse é o verdadeiro automobilismo, mas óbvio, você vê que a Fórmula 1 hoje usa KERS. E que vai dobrar em 2014 a potência do KERS. Que é um sistema já levado para o lado da eletricidade. Então...